Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao nosso podcast oficial do projeto Tecnologia Educacional para o Desenvolvimento da Expressão Artística como promotora do autocuidado e da autoestima de pessoas com deficiência. Este é um espaço criado para a gente compartilhar experiências, os relatos, os processos e os impactos da ação que integrou música, leitura e pintura como ferramenta de expressão e cuidado. Agora, a nossa orientadora, Sara Valena, ela vai falar um pouco sobre o nosso projeto, sobre a importância dele e como ela viu, né, a visão dela como enfermeira e como isso contribui para as pessoas com deficiência. Então, a experiência que foi proporcionada pelo projeto, ela foi profundamente transformadora, né? Tanto para os participantes quanto para nós como facilitadores que estávamos envolvidos. O uso das práticas artísticas, como a música, a leitura, a pintura, ofereceu um espaço bem acolhedor e muito inclusivo, no qual aquelas pessoas, né, com deficiência, elas puderam se expressar livremente, elas puderam explorar emoções e também as expressões fortaleceram a sua autoestima. Cada vez que eles falavam, né, era um momento de conexão, de escuta, de partilha, permitindo que o público, né, ele se sentisse protagonista das suas próprias criações e vivências. Então, a importância dessa atividade, ela revela na forma como promove o autocuidado e a autonomia por meio da arte. As atividades, elas estimularam muito a percepção sensorial, essa questão da criatividade e a comunicação emocional, aspectos que são muitas vezes até limitados por barreiras sociais ou estruturais. Ao possibilitar, né, que os participantes expressassem seus sentimentos e percepções, o projeto ele contribuiu diretamente para o desenvolvimento do bem-estar emocional e do sentimento de pertencimento dos participantes. E então, os resultados que foram observados, eles reforçam que a relevância da proposta, ou seja, houve um aumento perceptível na autoestima e na espontaneidade dos participantes, que relataram sentir alegria, sentir tranquilidade e satisfação ao participar das atividades. E como é que a gente pode perceber isso? Através das expressões deles, como me senti feliz ou me deu vontade de cuidar da natureza e da gente. Essas expressões, elas demonstram que o projeto alcançou o seu propósito, né? E de promover o cuidado de si e o fortalecimento da identidade através da arte. Então, essa experiência vai além da produção artística. Ela trata-se de uma vivência de inclusão, de sensibilidade e de valorização humana. O projeto ele vem reafirmando o papel da enfermagem também dentro da arte, né? E também o papel da tecnologia educacional como uma ferramenta potente de transformação social, ampliando as possibilidades de expressão e reconhecimento para as pessoas com deficiência. Obrigada, professora, pela sua contribuição com o nosso projeto e também com o nosso podcast, falando sobre o projeto e tudo mais. E agora, dando início à questão de como que surgiu essa ideia do projeto, surgiu numa experiência como acadêmica do curso de enfermagem. Fui chamada para prestar primeiros socorros para uns jogos de educação física que estava acontecendo. E na abertura dos jogos que houve, eles chamaram um grupo de dança de pessoas com síndrome de Down. E eu achei muito bonito, porque deu para ver a alegria que eles tinham ali de participar daquele projeto. Deu para ver que não só eles, mas a família também deles, as mães que estavam ali presentes, estavam muito orgulhosas dos filhos. Então, eu achei muito bonito e isso ficou na minha cabeça. E depois, a nossa universidade, a UEPA, ela lançou o edital para projeto de extensão com pessoas PCDs, e isso acabou surgindo na minha mente de ver como que a arte ela pode impactar positivamente o autocuidado e a autoestima dessas pessoas e como isso gera um sentimento de pertencimento, de reconhecimento do seu próprio valor. E foi assim que a ideia surgiu. Eu apresentei para minha colega de sala e a gente deu início à escrita do projeto e a nossa orientadora, a professora Sara Valena, nos ajudou em toda a composição. Agora, falando um pouco das atividades que foram desenvolvidas, justamente foi pensado, né, para a gente ver como que a arte ela impacta na vida dessas pessoas. Então, a gente desenvolveu algumas oficinas, digamos assim, com pintura, com música e também com leitura.
E falando particularmente da minha oficina, né, digamos assim, foi relacionada com a escuta das músicas. As músicas elas foram selecionadas a partir de músicas um pouquinho mais antigas que falassem sobre autoestima, sobre o alto valor. Então, selecionamos algumas, como, por exemplo, Maria Maria ou Dona de Mim, da Isa, e colocamos para tocar para eles. Pedimos até mesmo para que eles fechassem os olhos, para que eles pudessem realmente emergir durante a escuta da música, para que eles conseguissem prestar atenção e realmente sentissem ali naquele momento. E agora, relacionado às outras oficinas, a nossa colega Maria Fernanda que vai falar da dela, que foi a leitura, e vou passar aqui a fala para ela. Como a Graziele falou, nós também tivemos uma oficina de leitura, em que a proposta inicial, na verdade, era a gente ler livros e partes de livros com os participantes, mas depois que a gente foi informado pela direção da instituição que a gente trabalhou, que eram pessoas com deficiência intelectual, foi necessário adaptar. Então, eu pensei em levar frases fáceis que eles pudessem entender e, por exemplo, frases que possuem metáforas, mas essas metáforas despertariam sensações, sentimentos e emoções que eles pudessem expressar artisticamente, né? Porque essa era a proposta principal do nosso projeto. Então, eu levei 3 frases do Pequeno Príncipe, porque é um livro que eu acho assim maravilhoso, tem uma história linda. E eu falei muito sobre Rosa, né? O Pequeno Príncipe ele fala muito sobre a Rosa e foi até bem interessante, porque quando a gente acabou essa parte da oficina de leitura com a oficina de música, a maioria deles desenharam rosas, né? A Maria desenhou rosa e pediram também para a gente escrever ou flor, ou rosa, ou remeter alguma coisa sobre jardim. Eu utilizei também o próprio livro do Pequeno Príncipe. Lá ele tem muitas árvores, né? Tem muitas ilustrações de árvores, muito verde. Então a maioria deles também fez várias pinturas com o verde. E isso demonstrou pra gente que eles realmente estavam prestando atenção no que a gente estava falando, que eles entenderam, que eles conseguiram interagir. A gente descobriu que tinha uma senhorinha que ela tinha um coelho e ela disse que o coelho dela era a rosa dela, porque ela cuidava dele. Foi justamente sobre isso que a gente tentou falar, né? Que a gente tentou levar, sobre o cuidado, e não um cuidado só consigo mesmo, o cuidado com os outros, o cuidado com os animais que eles tinham. Então, foi bem interessante, assim. Eu também levei um poema de Mário Quintana, que ele fala sobre autorretrato. E lá ele fala que ele se pinta nuvem, ele se pinta de nuvem, às vezes ele se pinta de céu, às vezes ele se pinta de árvore, se eu não me engano. Então, quando a gente levou isso para eles, eles conseguiram se identificar. A gente perguntava assim, com que você acha que você se identifica? Com que você acha que você parece mais? O que você gostaria de ser? Aí eles falaram assim, eu quero ser uma rosa. Aí sempre remetia a rosa do Pequeno Príncipe. Então, foi uma experiência bem interessante, bem diferente. A música também, enquanto a gente fazia a outra parte do projeto, que o nosso colega Lucas vai falar posteriormente, a gente deixou música rolando e alguns estavam dançando, assim, se balançando, que estavam gostando da batida. Então, foi bem interessante como a gente conseguiu integrar, né, todo mundo. Integramos também o próprio conhecimento científico, né, porque no nosso projeto a gente levou a teoria do autocuidado de Oren. E então ela fala lá que o autocuidado ele também precisa ser adaptado às diferentes realidades, né? Então a gente trabalhou majoritariamente com pessoas com síndrome de Down e pessoas que tinham um intelectual diferente, podemos dizer assim. Então foi muito interessante. O Lucas pode falar com mais propriedade sobre a parte da expressão artística mesmo, né? Porque ele que ficou responsável dentro do projeto por essa parte. Então, agora ele vai falar um pouco para vocês como é que foi toda essa experiência, o que ele sentiu e é isso. Oi, pessoal. Como a Maria Fernanda falou, né, já apresentou tudo que eu iria falar para vocês.
Eu fiquei responsável pela parte da produção artística, né, desses alunos que participaram da nossa extensão, né, da nossa ação de extensão. E a gente trabalhou com públicos que tinham autismo, né, que apresentavam o autismo, pessoas que também faziam parte do espectro autista, né. Então a gente ficou até curioso para saber como eles iriam se expressar dessa forma artística, né? Se eles iriam utilizar palavras para preencher um quadro, se eles iriam utilizar desenhos. E a gente ficou muito na dúvida e foi muito interessante para a gente verificar como essas emoções elas são reformuladas, né? Como elas são colocadas para fora através dessa expressão. Então, quando a gente comentou com eles, né, a partir do poema de Mário Quintana, que eles poderiam desenhar o que eles queriam ser, e eles falaram que eles queriam ser a rosa, ou quando eles perguntaram pra gente o que eles poderiam desenhar e a gente falou tudo e eles escreveram tudo no papel, então a gente percebeu como a mente ela funciona, né? Como pessoas com peculiaridades elas pensam e se expressam de formas diferentes, né? Então foi muito interessante porque eu acho que de todas as pessoas que tinham lá, 80% desenharam uma rosa ou desenharam algum campo que foi apresentado no livro do Pequeno Príncipe, né? Alguns escreveram palavras, então teve uma pessoa que ela tinha autismo, que ela tem, né, no caso autismo, mas que ela estava presente na nossa ação, que ela escreveu, pediu para a Graziele escrever tudo no papel e ela pintou depois a palavra tudo, porque a gente falou que eles poderiam desenhar tudo, eles poderiam ser tudo, então ela levou muito ao pé da letra e escreveu tudo no papel, então foi muito interessante, assim. A gente também teve outros desenhos que eles não tinham um formato muito claro, né? Mas quando a gente perguntava o que era o desenho, eles não sabiam me responder, mas se a gente perguntasse se eles entendiam o desenho deles ou eles sabiam o que era, né? Eles diziam que sim. E aí eu até brincava que depois eu queria que eles me dissessem o que aquele desenho era, porque aquele desenho poderia ser tipo qualquer coisa, né? Então eles poderiam desenhar formas que eu não entendia, mas que na cabeça deles era muito compreensível, que era muito claro. Então é muito curioso, assim, porque foi uma ação onde a gente não estava ali para julgar o desenho do outro, ou o que o outro pensa, ou como ele pensa, né? Mas sim para aceitar e ajudar com que aquela pessoa ela coloque para fora o que está preso dentro da cabeça dela, né? Então foi muito interessante a construção de todas as dinâmicas, porque elas trabalhavam em conjunto. Então, quando iniciou com a dinâmica da música, que foram colocadas lá, né, em MPB, músicas mais atuais também, mas num ritmo mais lento, umas músicas que elas tinham a ideia, né, o intuito tipo de provocar emoções, né, nessas pessoas, e elas continuaram. E depois teve, né, posteriormente, a questão da poesia, dos textos, das frases. Foi muito interessante porque uma atividade foi complementando a outra, então a gente percebeu que quando finalizou com a expressão artística, a gente conseguiu visualizar tudo aquilo que estava dentro da cabeça deles a partir do que eles colocaram no papel. Então a gente termina esse episódio hoje seguindo, né, construindo espaços de arte que envolvam o cuidado e a inclusão. Obrigada por acompanhar o episódio do nosso podcast. Tchau. Tchau, obrigada.